Há uma guerra acontecendo agora. Não é óbvio com mísseis, armas ou bombas, então a maioria das pessoas nem sabe que isso está acontecendo. É uma guerra à consciência. Em última análise, o sistema educacional pode ser responsabilizado por nos alimentar propaganda e nos forçar a regurgitá-lo para que possamos nos encaixar com o resto da sociedade. Eu nunca fui tão bom em encaixar, e eu realmente não me importei. Eu acho que isso me ajudou a ser o rebelde que sou agora. Nossos sistemas de escolas públicas são criados para fazer com que os alunos sejam preparados para a escravidão econômica, sem nunca oferecer cursos sobre a vida, coisas que eles realmente usarão ou qualquer coisa que permita aos alunos pensar de maneira criativa ou livre. Na verdade, se você rastrear as empresas que imprimem os livros didáticos de seus filhos, você encontrará uma agenda sionista por trás de todas elas. Por exemplo, o avô de George W. Bush, Prescott Bush, foi preso por financiar os dois lados da Segunda Guerra Mundial, mas nunca aprendemos isso na escola. Porque, se tivéssemos aprendido isso, nenhum dos Bush teriam sido eleitos presidentes por terem um traidor em sua linhagem. E ter os Bush na Casa Branca era exatamente o plano dos sionistas para impulsionar sua agenda. Somos ensinados que Cristóvão Colombo descobriu a América e Cabral descobriu o Brasil. Como você descobre algum lugar em que outros já vivem lá há centenas de anos? E, no entanto, nunca pensamos em questionar isso. Por quê? Em todas as formas de educação, ainda existem referências perpétuas aos combustíveis fósseis, inclusive no nível universitário. Quão ridículo é isso? O petróleo é abiótico, o que significa que ele se reabastece, mas estamos drenando o planeta de um lubrificante que não serve a outros interesses além do econômico de alguns. Por exemplo, no final dos anos 80, Stanley Meyer inventou um carro que poderia ir de costa a costa nos Estados Unidos com 21 galões de água. Ele recebeu os 1 bilhão da indústria automobilística por sua invenção, mas recusou porque queria que essa ideia fosse para o povo. Pouco depois, ele foi envenenado até a morte e a invenção tem sido escondida de nós desde então, mas nossos filhos não estão aprendendo sobre inventores como Meyer na escola, nem estão sendo encorajados a desenvolver fontes alternativas de combustível. E quanto a Nikola Tesla? Quem aprendeu sobre Tesla na escola? Eu não. Eu fui ensinado que Edison foi quem descobriu a eletricidade. Edison não foi quem descobriu a eletricidade. Edison foi quem descobriu como ter enormes lucros com ela. Há literalmente milhares de artefatos fora de lugar que mostram como estamos aqui por muito mais tempo do que a história oficial da evolução e da Bíblia dizem, mas nenhum colégio ou universidade chegará perto de abordar esse assunto porque isso iria explodir, fora de todas as religiões. Por exemplo, em Illinois, uma moeda de bronze de 200 mil anos foi encontrada nos arredores de Chillicothe, Illinois. De acordo com o levantamento geológico do estado de Illinois, os depósitos contendo a moeda têm entre 200 mil e 400 mil anos de idade. Se a nossa verdadeira história fosse revelada, faria com que todo o sistema de educação reescrevesse a história e fizesse com que os professores que ensinam a história parecessem idiotas. Por isso é muito mais fácil reprimir a verdade do que admitir que eles estavam errados enquanto matavam religião, que, aliás, é apenas outra forma de assustar as pessoas para obedecer e seguir também agendas específicas. É flagrantemente óbvio que a religião tem ensinado meias-verdades ou mentiras completas, desde o início. Segundo a Bíblia cristã, Deus criou Adão e Eva e disse-lhes para serem frutíferos e multiplicadores.
Com base nessa premissa, todos nós seríamos os produtos do incesto. Existem 4 tipos sanguíneos diferentes, A, B, AB, juntamente com 2 valores RH diferentes, positivos e negativos. É literalmente impossível ter 4 tipos sanguíneos diferentes e 2 valores diferentes de sangue RH, todos originários de 2 pessoas, mas as pessoas aceitam alegremente isso como a verdade, sem jamais questionar suas origens humanas. A Bíblia remonta a aproximadamente 6.000 anos atrás. Assumindo que Deus criou tudo naquele momento, não deveria haver nenhum fóssil com mais de 6.000 anos de idade. Outro exemplo seria Noé e seu suposto encontro de todos os animais do planeta. Como ele reuniu animais que não eram nativos do Oriente Médio, como ursos polares, pinguins e leões marinhos. A maioria das pessoas tem dificuldade em entender que tanto as religiões quanto os governos mentirão a você para cumprir uma agenda. Na religião, não procure mais do que vários membros do clero da Igreja Católica Romana que admitiram que o inferno fictício não existe. Quanto mais você pesquisa, mais você pensa criticamente, e quanto mais você desperta, mais você descobrirá que a religião está na cama com o governo, pois ambos são sobre controlar as massas através da subserviência, controle e conformidade, enquanto não estimulam um pensamento livre ou questionando as histórias oficiais. Estes são os tipos de coisas que ressoam em mim. E se você está ouvindo isso e pensando este autor está soando como um teórico de conspiração ateu, eu diria a você, você vê como está resistindo ao senso comum às coisas que estão sendo apresentadas. Pense sobre esse sentimento por apenas um momento. Essa resistência é a sensação que você sente quando, de outra forma, estaria fora de sua zona de conforto. As pessoas não gostam de pensar em coisas que as deixam desconfortáveis. Elas não gostam de ficar sobrecarregados. Elas não querem pensar que seus pais poderiam ter mentido para elas. Lembre-se quando você descobriu que não havia Papai Noel. As pessoas não querem pensar que seu clero poderia mentir para elas, ou que seu governo poderia fazê-las danos de propósito. As pessoas não acordam apenas um dia e decidem ser um teórico da conspiração inesperadamente. Essas pessoas leem, assistem, estudam, pesquisam por horas, dias, semanas, anos, e, lentamente, começam a sair dessa zona de conforto. Elas abrem suas mentes, seus olhos, seus ouvidos, e lentamente, esse véu se torna mais fino. E mais fino é a verdade, é finalmente vista claramente. Se você ainda não está disposto a abrir sua mente e pensar criticamente e deixar de lado toda a propaganda e as coisas que foram empurradas na sua garganta e começar a fazer perguntas lógicas, você não está pronto. E não é meu trabalho forçá-lo a fazer isso. Quando estiver pronto, quando puder lidar com isso, você começará a ver as coisas com a mesma clareza que eu. Eu simplesmente faço perguntas. E então as coisas que fazem o sentido mais lógico, e as coisas que têm a evidência mais concreta, e as coisas que eu sei em meu próprio coração, são o que eu acredito. Esses são os primeiros passos para vencer esta guerra. Você deve primeiro entender o que é a consciência. Eu recomendo que você pesquise e descubra. Desligue a televisão. O que ela mostra é chamado de programação por uma óbvia razão.